Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Equatorial Energia S.A., referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Está presente hoje conosco o Augusto Miranda, CEO, Leonardo Lucas, CFO, Tim Amado, diretor de regulação e novos negócios, Tatiana Vasques, superintendente de relações com investidores, Luciane Domingues, superintendente de novos negócios, e Rafael Brasiliense, superintendente de comercialização. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Equatorial Energia S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http://www.equatorialenergia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Equatorial Energia S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Equatorial Energia S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Equatorial Energia S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Equatorial Energia S.A. e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no call de hoje. É com grande satisfação que apresentamos os resultados da companhia no terceiro TRI de 2021. O terceiro TRI foi um período muito especial para o Grupo Equatorial. Afinal, ao longo dos últimos meses, demos importantes passos no cumprimento da nossa estratégia de geração de valor. Avançamos na consolidação de ativos de distribuição, com o início da gestão da CED em setembro último. Abrimos uma nova frente de atuação para o grupo no setor de saneamento, com a aquisição da concessão de saneamento no estado do Amapá. Mas não paramos por aí. Recentemente, no final de outubro, anunciamos a assinatura do contrato para a aquisição da Ecoenergia, uma operação que consolida a trajetória recente do grupo de entrada no setor de renováveis. Todos esses movimentos foram feitos tendo como base nossa forte característica de disciplina financeira na alocação de capital e o compromisso com a geração de valor para os nossos acionistas. Nesse sentido, gostaria de pontuar que seguimos atentos às novas oportunidades, agora ampliando o olhar para nossos novos setores de atuação como renováveis e saneamento. Agora passaremos ao slide 3. Passando ao slide 3. Começam os destaques do período. Pelos destaques econômicos financeiros, iniciando pelos destaques econômicos financeiros, encerramos o trimestre com o EBITDA consolidado recorrente da companhia, alcançando aproximadamente 1,5 bilhão de reais. Crescimento de 23,8% em relação ao terceiro TRI de 2020. Expressivo resultado ocorre apesar do início da consolidação da CED, que,
nesse primeiro estágio, ainda contribui negativamente no EBITDA consolidado da companhia. O crescimento do EBITDA reflete a recuperação econômica em nossas áreas de construção, com consequente expansão do consumo, além dos ganhos com tarifa decorrente dos processos de revisão e reajuste tarifários ocorridos. Léo trará maiores detalhes da nossa evolução mais adiante. Com relação ao CAPEX, investimos mais de 816 milhões no trimestre, principalmente no setor de distribuição, sempre focados no fortalecimento e expansão de nossa rede. O volume de investimentos executados foi 41% superior ao do mesmo período do ano passado, quando estavam vigentes medidas mais restritivas no contexto da pandemia. A consolidação de novos ativos, CED, e o aumento no volume de investimentos não alteraram nossa alavancagem consolidada. Encerramos o trimestre com 2,1 vezes a relação dívida líquida EBITDA, mesmo patamar medido no terceiro TRI de 2020. A manutenção da alavancagem dos últimos trimestres é consequência da melhor performance das nossas distribuidoras e, principalmente, pela entrada em operação dos ativos de transmissão. Vale destacar que neste trimestre captamos mais de 2,5 bilhões de reais na CED, como parte da gestão dos passivos promovida no âmbito do processo de turnaround. Léo trará maiores detalhes. Seguimos com uma robusta posição de caixa consolidada de 9,7 milhões, que nos permite escolher os melhores momentos para acessar ao mercado e permitir estarmos competitivos para eventuais novas oportunidades de geração de valor. Com relação ao desempenho de nossas distribuidoras, destaca o crescimento do volume consolidado de vendas de energia de 3,3%, acima do patamar do crescimento injetado no período, que foi de 3,2%. O destaque fica para a expansão de volume dos estados do Piauí, mais 12%, e o Maranhão, mais 5,5%. Este número consolida a CED no terceiro TRI de 2020, para fins de comparabilidade, mas ela contribuiu negativamente com uma retração de 3,3% decorrente de ajuste de faturamento. Outro importante destaque está no desempenho de perdas, em especial no Equatorial Piauí, que, neste trimestre, passou a operar abaixo do nível regulatório em apenas 3 anos da aquisição da companhia. De maneira geral, todos os nossos ativos melhoraram o desempenho de perdas neste trimestre, exceto pela CED. O desempenho operacional dos nossos ativos também será comentado pelo Léo nos próximos slides. Adicionalmente, outro exemplo de como seguimos avançando nos turnaround em Piauí e em Alagoas foi a constituição de ativo fiscal diferido nessas empresas, referente a prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, no valor combinado de aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Gostaria de destacar também a aprovação da revisão tarifária anual da Equatorial Maranhão, ocorrida no final de agosto, com efeito médio aos clientes de 2,79%. A base de remuneração líquida da empresa foi aprovada em 4,366 bilhões de reais. Por fim, destaco que neste TRI, iniciamos a gestão da CED e sua consolidação no nosso resultado. Desde que assumimos, no início de julho, temos trabalhado com afinco no processo de turnaround e, em poucos meses, tivemos avanços importantes em algumas das principais frentes de geração de valor. Concluímos o processo de PDV com adesão recorde de 46% do efetivo, o que nos permitirá avançar e muito na eficiência operacional da empresa. Antes de avançar, destaco as conquistas na nossa agenda de geração de valor. Os marcos alcançados não ficaram restritos ao resultado do trimestre, uma vez que importantes conquistas foram obtidas nos últimos meses. Primeiramente, em setembro, abrimos uma nova avenida de crescimento para o grupo com a conquista da concessão de saneamento no estado do Amapá. A entrada no segmento é de grande importância, pois teremos a oportunidade de operar um ativo de distribuição de energia e saneamento no mesmo estado, além da perspectiva de novas oportunidades de alocação de capital no segmento. Adicionalmente, continuamos avançando na nossa estratégia de expansão de atuação e presença no segmento de geração e comercialização. No trimestre anterior,
já havíamos comunicado a aquisição da Enova, empresa de geração distribuída. Agora, em outubro deste ano, concluímos a aquisição de 100% das ações da nossa empresa de comercialização, a Sol Energias. Importante etapa para traçarmos uma estratégia de comercialização integrada com todos os negócios. Mais recentemente, comunicamos a assinatura de contrato para aquisição da Ecoenergia, dos maiores players de geração renovável com cerca de 1,2 gigas em capacidade instalada. Fizemos uma aquisição de uma empresa com escala, que é benchmark de operação no setor, com retorno para o equity acima de 2 dígitos e opcionalidades, que são materiais em relação ao valor de mercado da Equatorial. Com essa aquisição, transformamos o Grupo Equatorial em um player de energia de atuação integrada, ao mesmo tempo que inauguramos mais um vertical de crescimento que posiciona o grupo de maneira competitiva para as mudanças do setor de energia. Nesse sentido, aproveito para detalhar um pouco mais no próximo slide as características e o racional dessa aquisição. Passando ao slide 4. Primeiramente, vale frisar que a Eco tem um portfólio atual de ativos que já possuem contratos de comercialização. Mas, quando a energia do portfólio atual for descontratada, e à medida em que formos implantando pipeline, a nossa estratégia é comercializar essa energia em contratos com menor dureza e maior liquidez. E com isso, nos apropriarmos de margens maiores na comercialização. Historicamente, a diferença de preço de energia entre contratos de curto e de longo prazo, segundo os dados da DICID, varia entre 40 a 60 reais pelo megawatt-hora. Hoje, muitas empresas não adotam essa estratégia por precisarem oferecer um contrato de longo prazo como suporte aos financiamentos necessários para os ativos. No nosso caso, pretendemos fazer esse contrato de longo prazo no nível do projeto com a nossa comercializadora. Uma estratégia que somente grandes grupos com um balanço robusto e ação integrada conseguem adotar. Em segundo lugar, a oferta de novos projetos de energia incentivada em 50 deixará de existir a partir de 2025, o que significa que esse produto, no futuro, tende a ser mais escasso, levando a um aumento do prêmio de energia incentivada. O desconto do fio tem ainda mais valor quando falamos de um cenário de abertura de mercado para clientes, que pagam um maior uso do fio, tais como o da média tensão. Também enxergamos valor na realavancagem da Ecoenergia, que pode operar com endividamento medido pela dívida líquida por EBITDA em patamares entre 3 e 3,5 vezes. Adicionalmente, pretendemos financiar parte relevante da aquisição, que não podemos dar maiores detalhes por estarmos em período de silêncio. Por fim, a aquisição conta ainda com vários upsides que podem gerar ainda mais valor para o grupo, tais como a abertura do mercado de baixa tensão, a autoprodução, o acesso direto ao consumidor e a força da marca Equatorial Energia, assim como as sinergias com outros negócios do grupo. Fizemos um movimento com um bom retorno, e esses upsides em determinados cenários podem se tornar transformacionais em termos de geração de valor. Nos slides seguintes, traímos mais algumas informações sobre a ECO e os cenários que visualizamos para o futuro. No slide 5, apresentamos novamente as características do pipeline, adicionando a informação do fator de capacidade de cada projeto. É importante ressaltar alguns pontos. O primeiro é que dos projetos do pipeline, 4 dos 5 parques terão desconto no fio. O segundo é que o CAPEX estimado está em linha com o mercado atual, com câmbio e commodities mais pressionados. E por último, como avaliamos antes dessa aquisição, uma série de projetos greenfield, podemos dizer com segurança que os melhores projetos são acessados somente por plataformas de geração, pois os grandes players do segmento costumam ter direito de preferência em novos projetos com os desenvolvedores de mercado. Passando para o próximo slide 6. No slide 6, trazemos a informação de que o cenário de geração é influenciado por 2 parâmetros. O primeiro é a indisponibilidade da fonte, no caso o vento, e o segundo é a disponibilidade das máquinas. O P90 é uma métrica conservadora de probabilidade de geração,
Ela é utilizada pelo MNE apenas para projetos greenfield, para calcular a garantia física e para os credores de dívida brasileiros e agentes de rating para traçar cenários de risco e calcular índices de cobertura para alavancar de projetos greenfield. No entanto, estamos falando de parques já operacionais e na tomada de decisão em relação ao cenário de probabilidade de geração, não podemos ignorar. O que não podemos? A maturidade operacional desses parques, a tripla certificação de geração realizada por advisors qualificados e a predominância de turbinas extras para os parques eólicos, bem como a proteção contratual pela geração abaixo da curva para alguns parques, resultando numa disponibilidade histórica das máquinas de 97%, acima de outros players de mercado. Todos os parques foram recertificados em 2019, incorporando o histórico mais recente de geração e o cenário traçado de geração pelo CELE. Para 2022, é 11% maior do que a garantia física vigente, demonstrada no gráfico. Estes dados incluem os ativos operacionais, bem como a ECO 8, 9 e 10, com previsão de entrada em operação em janeiro de 2022. Vale destacar que no cenário base do nosso valuation, fomos mais conservadores no cenário de geração. Passando para o próximo slide 7. No slide 7, voltamos a frisar que outro ponto crucial de geração de valor é a estratégia de comercialização da energia descontratada, que está pautada em contratos com duration de até 4 anos com consumidores considerados nível market, que apresentam um ticket médio mais elevado que os CPAs, com prazos de 10 a 15 anos, com players considerados large corporates. A estratégia de PPAs mais longos é praticada no mercado para garantir o financiamento dos projetos. Não temos essa condição, pois iremos dar garantias de compra da energia para o pipeline e as SPS operacionais, SPS operacionais já estão com os financiamentos equacionados, estando essa energia a partir de 2029 descontratada. Se olharmos o cenário de preço histórico da energia convencional, verificamos que, para contratos entre 1 e 4 anos, o preço historicamente seria acima de R$ 150 por megawatt-hora. Ao preço da energia convencional, temos que adicionar o prêmio da energia incentivada, conforme demonstrando no slide. A média do preço real base no 2021 de energia incentivada, com 50% de desconto na TUSD, é de R$ 238 por megawatt-hora, conforme dados traídos da DIC. Este dado já contempla o custo da energia convencional somado ao prêmio da energia incentivada. Nos últimos 5 anos, o único período em que a média móvel de 53 semanas de preço de I50 esteve abaixo da média de toda a série histórica foi no período mais crítico de pandemia, no qual havia uma incerteza muito grande sobre a demanda. Mas a melhor forma de estimar o preço final da energia incentivada não é o passado, pois o mercado está mudando. A oferta por esta fonte incentivada vai estagnar e muitos consumidores estão migrando para o mercado livre. E a cada fase de abertura de mercado, maior é o custo do fio para o consumidor, fazendo com que esse produto seja ainda mais atrativo. Segundo os dados da CCE, o consumo de energia incentivada em 50 pelos consumidores finais no ACL foi de 3,9 gigas médios em agosto de 2021. A CCE mostra que já existem 5 gigas médios de novos consumidores que estão potencialmente livres, mas ainda não migraram. Adicionalmente, segundo estimativas da Timos Energia, existem mais de 4 gigawatts médios de consumo de clientes da alta tensão, com demanda inferior a 500 kW, que a partir de 2025 poderão migrar para o mercado livre. E o consumo de baixa tensão é de 24 gigawatts médios, já excluindo as categorias que possuem fluido. Resumindo, há indícios que reforçam nossa crença no aumento do prêmio pela energia incentivada ao longo do tempo. E o privilégio de maximizar a geração de valor nesse cenário é dado a quem tem um portfólio com essa energia para explorar a abertura de mercado e detém uma força da marca e possui a capacidade de explorar a comercialização do varejo. Eu passo agora a palavra ao Léo, que comentará o desempenho operacional e econômico-financeiro da companhia. Léo, é com você. Obrigado, Augusto. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem.
Vamos falar agora da evolução do mercado no slide 9. O volume de energia injetada segue expandindo de maneira consistente, com um crescimento de 3,2% no trimestre e aumento em todas as nossas concessões, em especial no Piauí e Maranhão, beneficiados pela maior atividade econômica decorrente do fim das restrições e pelo componente climático. Vale notar ainda que esta variação considera a CEE distribuição no terceiro TRI de 20, para fins de comparabilidade. A quantidade de clientes beneficiados pela tarifa social também segue crescendo, fruto das iniciativas de recadastramento da companhia. Foram adicionados mais de 270 mil clientes em nossas concessões, incluindo a CEE distribuição, com os principais avanços ocorrendo principalmente nos estados do Pará e do Maranhão. Nos últimos 12 meses, o número de clientes beneficiados aumentou em aproximadamente 11,4%. No próximo slide, detalharemos o comportamento do volume faturado. Avançando aqui, no slide 10, nós trazemos um olhar focado na energia distribuída. O volume de energia segue crescendo em nossas concessões. E é importante notar que o volume de energia distribuída tem crescido, inclusive, acima da energia injetada em termos consolidados. No comparativo entre trimestres, o consumo de energia cresceu 5,3%, se considerarmos apenas as nossas concessões mais antigas, com destaque para o forte crescimento no Piauí, resultado das iniciativas de combate a perdas e o fim das medidas restritivas que estavam vigentes no terceiro TRI de 20. Incluindo o CEE distribuição, a variação é de 3,3% no consolidado. Isso porque o novo ativo do nosso portfólio contribuiu negativamente neste período em função de ajustes de faturamento. Se desconsiderarmos esse efeito, a CEE distribuição teria apresentado um crescimento de 2,2%. Assim como em trimestres anteriores, a recuperação da atividade econômica e o fim das restrições passa a impulsionar o crescimento nas demais classes de maneira homogênea. Anteriormente, muito concentrado na classe residencial, com todas as classes de consumo apresentando crescimento. Destaque para a classe comercial, que cresceu 9,8% no comparativo entre trimestres. A manutenção do crescimento da energia distribuída em patamares acima da injetada também é muito positivo, pois indica a redução no nível de perdas, como veremos mais adiante. Passando para o próximo slide, o slide 11. Aqui, apresentamos o desempenho com relação à arrecadação e inadimplência das nossas distribuidoras, incluindo a performance do nosso ativo mais recente. Em termos comparativos, a forte recuperação apresentada no terceiro TRI de 20, em parte, decorre do auxílio emergencial, então vigente, fez com que os patamares de arrecadação apresentados naquele trimestre, neste trimestre, sejam inferiores ao mesmo período do ano anterior. De toda forma, a melhora do cenário no contexto da pandemia e as iniciativas e programas de estímulo à arrecadação lançados pela companhia têm garantido um patamar de arrecadação em níveis próximos do recorrente, com destaque para a Equatorial, Alagoas e Piauí, que seguem performando próximo ou acima de 100%. Vale lembrar que a companhia adotou uma série de ações para incentivar e facilitar o adimplemento de faturas por parte dos nossos consumidores, com destaque para campanhas com premiações oferecidas e ferramentas de facilitação, como negociações pelo site e assistente virtual, entre outras várias iniciativas implementadas e apresentadas em divulgações anteriores. Como reflexo desses esforços, cerramos o trimestre com um índice consolidado de arrecadação de 98,5%. Este indicador sofre o efeito matemático do expressivo crescimento do faturamento no terceiro TRI de 21, sobretudo no Piauí e no Maranhão. O nível de provisionamento para a PSLD consolidado foi de 1,3% da receita bruta.
este último, em parte, beneficiado pela reversão de provisões mais conservadoras, a maior realizada em períodos anteriores e agora ajustadas. Por fim, vale notar que até 30 de setembro, a suspensão do fornecimento de energia aos clientes baixa renda foi estabelecida pela ANEEL, permanecia vigente. Avançando para o slide seguinte. No slide 12, mostramos as perdas totais em nossas distribuidoras. Com exceção da nossa mais recente concessão, a CE Distribuição, neste trimestre, todas as nossas concessões registraram redução no seu nível de perdas 12 meses. Um resultado expressivo e consistente. O destaque deste trimestre fica por conta da Equatorial Piauí, que, em menos de 3 anos do início de sua operação pelo grupo, alcançou o nível regulatório e agora performa abaixo do limite estabelecido pela ANEEL de 20,5%. Vale notar que, pelo 10º trimestre consecutivo, é possível observar queda no percentual de perdas no Piauí e pelo 8º trimestre em Alagoas. No Pará, a redução pelo 3º trimestre seguido reflete o sucesso das ações de combate implementadas, como a expansão do sistema de medição centralizado, SMC, e que tem sido levada para outras áreas de concessão. Com relação à CE Distribuição, o aumento do indicador está impactado negativamente pelo ajuste relativo ao processo de faturamento, que acaba por reduzir o volume faturado no período, com reflexo no nível de perdas. Aqui, temos uma grande oportunidade de geração de valor, com a redução do gap para o nível regulatório. Passando para o próximo slide. No slide 13, vemos os indicadores de qualidade. Aqui, destaco em especial o resultado do Rio Grande do Sul. Em apenas um trimestre, a CED já apresentou redução de 1,1 hora no comparativo com o trimestre imediatamente anterior, segundo o TRI de 21. Esse resultado é consequência do amadurecimento dos nossos processos e das iniciativas implementadas no âmbito do processo de turnaround. De maneira geral, os desafios enfrentados com relação ao DEC no trimestre impactaram o indicador das demais distribuidoras do grupo. No Maranhão, é importante registrar que o indicador acumulado nos últimos 12 meses segue impactado pelos eventos atípicos registrados no primeiro semestre, sobretudo relacionados às supridoras, além do forte incremento de ocorrências relacionadas a interferências de rede em áreas remotas e rurais do Estado. Avançando agora para o próximo slide. Passando o FEC, no slide 14. Naturalmente, o desafio de interrupção de rede mencionado no slide anterior é também capturado pelo FEC, que mede a frequência de interrupções, e aqui evidenciamos esse comportamento. No entanto, gostaria de destacar neste slide que, mais uma vez, pelo 7º trimestre consecutivo, estamos com nossas 4 distribuidoras abaixo do limite regulatório. Do atual portfólio, apenas a CED, nossa empresa mais recente, opera atualmente fora do limite. Vale registrar, porém, que, apesar do pouco tempo, a CED já apresenta evolução do seu indicador, apresentando redução de 3% no comparativo entre os períodos. Passamos agora ao desempenho econômico-financeiro. Aqui, no slide 15, mostramos a evolução dos gastos gerenciáveis, o PMSO ajustado e sua variação por ativo. É importante recordar que no 3º trimestre do ano passado, identificamos algumas economias por força das restrições impostas pela pandemia. Ainda que o PMSO ajustado reportado à época não contemple estes valores, nós os identificamos aqui para fins de comparabilidade. Adicionalmente, registro que no primeiro trimestre desse ano, nós implementamos mais uma etapa do nosso redesenho organizacional, com o fortalecimento das estruturas regionais, visando uma melhoria nos seus resultados. O impacto comparativo deste redesenho permanece. Como podemos notar, o Maranhão registrou uma redução de 6% no comparativo entre períodos, ajustado pelas economias registradas no 3º TRI de 20. Desconsiderado esse efeito, o Maranhão apresentou um PMSO em linha. No Pará, o aumento decorre principalmente dos maiores gastos com pessoal, identificado em trimestres anteriores pelo redesenho organizacional e a aquisição da 8ª hora trabalhada, e também
pelo maior gasto com serviços de terceiros, em especial a intensificação nas frentes de cobrança e combate às perdas. No Piauí, o aumento decorre, sobretudo, dos maiores gastos pela intensificação da estratégia de cobrança de clientes e por despesas com o retorno do atendimento presencial das agências e honorários advocatícios sobre êxito. Em Alagoas, a variação de 5% ficou abaixo da inflação acumulada do período, e se ajustarmos o terceiro TRI de 20 pelas economias decorrentes da pandemia, houve ainda a redução de 7,9% no PMSO ajustado. Já no Rio Grande do Sul, a CEED apresentou redução do seu PMSO ajustado, principalmente pelo efeito positivo do menor compartilhamento de despesas em comparação ao terceiro TRI de 20 e redução dos gastos com equipes de manutenção e corte e religação. Além disso, é importante registrar que neste trimestre houve reconhecimento contábil no valor de 108 milhões de parte do efeito do PDV, cujo encerramento ocorreu em outubro de 21 e teve adesão de 46% do quadro de pessoal da CEED. Por fim, em transmissão, o aumento decorrente da entrada em operação dos nossos ativos, cujas despesas até o ano passado eram ativadas e agora estão sendo registradas no resultado. Adicionalmente, na informação de PMSO por consumidor, destaco que o desempenho do Piauí e Alagoas, apesar de ainda terem oportunidades, operam em linha com os nossos ativos mais maduros e ilustram o tamanho do potencial existente no Rio Grande do Sul. Passando para o próximo slide, slide 16. O EBITDA ajustado, no terceiro TRI de 21, atingiu 1,45 bilhão, um aumento de 23,8% em relação àquele apresentado no ano anterior. Retirando do EBITDA ajustado os efeitos não caixa da correção do ativo financeiro e do IFRS 15 na transmissão, e também os novos ativos, a CEED, o crescimento deste trimestre é de 51,4%, ou 462 milhões, passando de 898 milhões no terceiro TRI de 20 para 1,36 bilhão nesse TRI. O expressivo crescimento é consequência, principalmente, da forte performance do segmento de distribuição, impulsionados pelos ganhos com tarifa e volume, além da entrada em operação comercial dos ativos de transmissão. Passamos ao próximo slide, vamos detalhar a composição do EBITDA por ativo. No slide 18, podemos observar a contribuição por ativo do EBITDA ajustado, pelos efeitos não recorrentes. Excluindo o CED, aqui o destaque é para o expressivo crescimento no EBITDA ajustado registrado em todas as nossas distribuidoras, que juntas contribuíram com um incremento de 486 milhões de reais no terceiro TRI de 21. Esse resultado é fruto da forte performance de nossos ativos e aqui chama a atenção para o nosso desempenho no Pará e no Piauí, reflexo do expressivo aumento na tarifa FIB e crescimento de mercado, também beneficiado pela melhor performance no combate às perdas. Se desconsiderarmos a CED, o EBITDA ajustado aumentou 32,7% no comparativo entre os trimestres. Neste trimestre, a CED registrou um EBITDA ajustado negativo em 105 milhões, refletindo o estágio ainda inicial do processo de turnaround. Na transmissão, a variação captura a desaceleração do CAPEX, que leva a uma redução na receita de ativo de contrato em função do IFRS 15. No gráfico abaixo, demonstramos a contribuição por ativo no EBITDA ajustado, desconsiderando os efeitos da atualização do ativo financeiro e IFRS 15, onde podemos observar a evolução do EBITDA da transmissão em função da entrada em operação comercial de parte dos ativos, de parte do restante dos ativos, que agora estamos com todos operacionais. Passando para o slide 19. Como pode ser observado nesse slide, investimos 816 milhões no trimestre, um valor 41% superior ao trimestre anterior, consequência do fim das restrições que estavam vigentes no terceiro TRI de 20 e que, consequentemente, impactaram de maneira negativa no volume dos investimentos executados naquele período. O maior destaque
fica por conta do aumento dos investimentos no segmento de distribuição, sobretudo nos estados do Pará e Maranhão, focados no fortalecimento e expansão de nossa rede, além da consolidação da CED, que contribuiu com 60 milhões de reais adicionais neste trimestre. O total dos investimentos alocados no segmento totalizaram 783 milhões, um expressivo aumento de 102%. Os investimentos no segmento de transmissão reduziram pela conclusão dos projetos, todos com RAP ativa. Ao todo, desde o primeiro TRI de 2017, aproximadamente 5,2 bilhões de reais foram investidos nos projetos de transmissão. Passamos ao próximo slide. No slide 20, mostramos que o nível de alavancagem medido pela relação dívida líquida por EBITDA se mantém em patamar estável em relação ao trimestre anterior, em 2,1 vezes. Mesmo já consolidando a CED no nosso resultado e adicionando 1,4 bilhão em dívida líquida e um EBITDA negativo. A dívida líquida totalizou 11,4 bilhões no terceiro TRI de 21, um incremento de 9,7% versus a posição de junho. Esta variação é totalmente compensada pelo expressivo aumento do EBITDA, consequência da performance dos nossos ativos, conforme demonstramos anteriormente. Neste trimestre, seguimos apresentando uma posição em caixa muito robusta, encerrando o período com 9,7 bilhões, suficiente para pagar 2 anos de vencimento de dívida, cujo prazo médio, final do segundo trimestre, era de aproximadamente 5 anos. O saldo de disponibilidades, aliado ao alongamento do perfil de nossas obrigações, resulta em uma cobertura de dívida de curto prazo de 2 vezes. Neste trimestre, é importante registrar que avançamos no processo de reestruturação dos passivos da CED. Captamos 2,5 bilhões na distribuidora, com destaque para a primeira emissão de debêntures da companhia, no valor de 1,5 bilhão, e 500 milhões em notas promissórias. De maneira consolidada, as operações captadas na CED trazem um impacto em prazo médio de 3,5 anos e um custo médio all-in de CDI mais 3,6 ao ano. E foram utilizadas para a quitação das obrigações mais curtas e ou mais caras, a exemplo do passivo com Itaipu, de aproximadamente 400 milhões de reais, a um custo de 1% ao mês em dólar, e também do empréstimo com o BID. Devolvo agora ao Augusto para as considerações finais. Obrigado, Léo. Gostaria de encerrar reforçando nossas conquistas recentes e perspectivas. E dentre os destaques do período, como comentamos ao longo da apresentação, talvez o principal seja a aquisição da Ecoenergia, uma plataforma já consolidada de atuação em geração renovável. O planejamento estratégico do grupo contempla já há algum tempo uma visão de longo prazo para o segmento, como foi registrado nas recentes aquisições da Enova, de geração distribuída, e das ações da Sol Energias comercializadora do grupo. A partir dessa aquisição, nós reposicionamos a companhia de maneira relevante, passando a atuar como um player integrado, etapa fundamental para enfrentar os desafios do setor elétrico em um futuro de abertura do mercado e transição energética. Ainda neste trimestre, nós abrimos uma nova avenida de crescimento para o grupo com a conquista da concessão de saneamento no estado do Pará. Este movimento é muito importante, pois representa o ingresso em um segmento que proporciona uma avenida de crescimento promissora, considerando o atual déficit de infraestrutura que existe neste setor. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento e 40 milhões não contam com abastecimento de água em suas residências. Estaremos atentos às oportunidades de investimento nesse setor. Tivemos também o processo tarifário de revisão tarifária no Maranhão, como resultado satisfatório para a companhia, em especial pela capacidade de capturar de maneira adequada os investimentos realizados na concessão ao longo do último ciclo e de reajuste tarifário no Pará, capturando IGPM integralmente na parcela. Como principais perspectivas para o ano, na distribuição, teremos o processo de revisão tarifária na CED e também o início da gestão na CEA,
no Amapá. Ambos os processos que devem ocorrer agora até o final do mês de novembro. Por fim, seguimos comprometidos com a geração de valor para nossos investidores e seguimos avaliando eventuais oportunidades para fortalecimento do nosso portfólio, em especial nas frentes de atuação recentemente inauguradas. Agora eu passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Carolina Carneiro, Credit Suisse. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, em relação à C3E, vocês comentaram no release e agora no call sobre o PDV, né, que impactou. O PDV foi até implementado bastante rápido. Se vocês puderem passar um pouquinho de cor no que a gente pode esperar do quarto TRI, tanto do resultado desse PDV e quanto das linhas de estratégia que vocês estão tomando nessa parte de custo da C3E, prioritárias para a gente ter um pouquinho mais de ideia do que poderia ser uma performance de custo talvez um pouquinho mais recorrente para esse ativo. E a segunda, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse novo negócio de renováveis, né? Vocês chegaram até no call específico de Eco passar alguma ideia de curva de preço, mas é mais para entender, até do lado, dado que vocês também estão explorando o GB, né? O que vocês têm na cabeça de comercialização de energia para esse segmento de negócio em relação a preço em si, né? Porque muita gente indica, de repente, curvas médias de preço entre 170, 180 reais por megawatt-hora, né? Mas a gente sabe que, dependendo da estratégia de venda, se está falando de alguma coisa mais focada em curto prazo, contrato de varejo, os níveis de preço podem ser um pouquinho maior. Sei que vocês falaram que vocês não vão passar guidance, mas é mais para entender a cabeça de vocês em relação a essa dinâmica de preço e contrato para esse segmento. Obrigada. Carolina, boa tarde, Carolina. Obrigado pela pergunta. Eu queria só relatar, e foi dito no início, a gente está aqui com o Léo, com a Tati, com o Tim, nós estamos com o Rafael, o brasileiro, nós estamos com a Luciane, e tentar com um time aqui bastante composto, tá? E a gente vai distribuir, eu acho que o Léo poderia falar dessa questão da C3E, com um belo movimento aí que fez questão dos PDV, né? A forma do conduziu, e aí depois o Rafael poderia, né, Tim, falar disso aí. Boa tarde, Carol, tudo bem? O Léo falando aqui. Começando aqui pela CE, né, a gente estima, em cima desse custo do PDV, um payback de 9 meses, né, que equivale a uma economia de 15 milhões mês. Né? O patamar de custos dessa empresa, ele é um patamar mais elevado do que todas as outras que a gente entrou. Né? Então, por outro lado, a área de concessão, ela apresenta uma área compacta, né? E que não tem uma complexidade tão elevada. Então, é muito razoável que a gente espere que esse custo por consumidor, que na distribuição, possa, de certa forma, convergir para os níveis que a gente opera e, num prazo mais longo, né? Até sendo possível, eventualmente, em função da complexidade, né, superar ali, né, esse patamar. Né? Com relação aos preços de energia, né, eu gostaria de chamar aqui o Rafael Brasiliense, nosso superintendente de comercialização, para comentar um pouco sobre essa parte da Rafael. Ok, obrigado, Léo. Carolina, obrigado aí pela pergunta. É interessante porque a gente pode voltar ao slide que a gente desenvolveu nessa apresentação, que é o slide 7, e esse slide ele traz essa lógica de modelagem comercial utilizada para o deal da Ecoenergias, tá?
Basicamente, a gente utiliza uma modelagem de perfil de contratação, de duration de contratos mais curtos, ou seja, de 3 a 4 anos de duração de contratos, versus o que o mercado tem praticado de contratos de 10 ou 15 anos. Normalmente o mercado pratica contratos de 10 a 15 anos por ter a necessidade de garantir o financiamento para o Project Finance. A gente está entrando numa plataforma já operacional, com seus projetos financiados, e além disso, um pipeline para ser construído e ser contratado ainda, mas aonde nós temos uma plataforma de comercialização dentro do Grupo Equatorial que a gente pode utilizar para fazer essa modelagem. Com isso, a gente consegue capturar preços de mercados mais atrativos. É o que a gente mostra no slide 7, quando a gente analisa o preço de energia, a curva forward fornecida, por exemplo, pela Decide, que é uma empresa de risco de curva forward do mercado de energia, e ela tem ali dentro da sua modelagem, da captura de informações do mercado, para um horizonte de 9 anos de dados, a gente consegue perceber que os contratos com duration menor do que 4 anos, eles possuem um preço de 40 a 60 reais maior do que o preço de reais por megawatt-hora, maior do que o preço de contratos de longo prazo. Além disso, quando a gente busca essa venda de energia, e dado que todo o portfólio da Eco é um portfólio de energia incentivada, a gente está falando de preço de energia mais o desconto no fio. E esse desconto no fio, que vai ser dado principalmente para quem está migrando agora, que são os consumidores do chamado varejo, consumidor menor, o custo de fio para esses consumidores é muito maior. Então, o valor, né, o custo de oportunidade para esses consumidores é muito mais interessante. Nós acreditamos na captura desse prêmio e como a gente pode ver lá no slide 17, no slide 7 também, desculpa, existe também uma modelagem onde os preços médios dos últimos 5 anos, por exemplo, capturados pela Decide, apresenta um preço histórico da energia incentivada para 4 anos de contrato na faixa de R$238. Acho que é muito importante a gente perceber que na nossa modelagem nós fomos conservadores nesses preços, mas a gente acredita sim numa valorização do preço do incentivo e, portanto, da energia incentivada. Tá certo, obrigada. Nossa próxima pergunta será via web, do senhor Antônio Junqueira, Citibank. Gostaria de ouvir de vocês a perspectiva em relação à conclusão de revisão da CEE. Qual o grau de confiança de que a RAB aprovada fique próxima daquela solicitada? Obrigada. Agora sim, pode falar. Vamos lá, a gente teve um probleminha técnico aqui. Junqueira, a gente não tem ainda a base formalmente publicada, tá? Essa base deve ficar pública em pouco tempo. A previsão é que a reunião aconteça na próxima terça-feira, tá? Mas dado o que a gente observou do processo de fiscalização e a forma como ela ocorreu, a gente não espera uma variação significativa em relação ao número que foi publicado na consulta pública. Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar sua pergunta da fila, digite *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, pressione *1. Para retirar sua pergunta da fila, pressione *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Me desculpe, eu tive um pequeno probleminha aqui. E para encerrar, eu gostaria de reforçar o nosso compromisso com a geração de valor para nossos investidores, o que buscamos entregar através da excelência operacional de nossos ativos e uma gestão financeira focada na eficiência,
da alocação de capital. Esses são os princípios e valores que têm pautado nossos movimentos de crescimento. Também gostaria de lembrar que nosso time de relações com investidores está disponível para apoiá-los com eventuais dúvidas após este encontro. Novamente, obrigado a todos por fazerem parte do nosso call de resultados e tenham uma boa. A teleconferência da Equatorial Energia SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.